Queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Dom Mariano, uma responsabilidade, também uma alegria ter o senhor aqui, uma responsabilidade para mim, uma alegria para todos nós. A temática que nós queremos falar, iniciar neste dia, é justamente olhando um pouco mais para a nossa vocação. É básico e elementar, e é certo que todos nós já ouvimos que vocação é um chamado. Quando se fala, porém, de chamado, que isso eu acredito que não precisamos aqui ficar mais uma vez retomando, dizendo vocação, vem do latim vocar, é um chamado, alguém chama, eu escuto e respondo. Muito mais a base disso que é fundamental e elementar para nós, está a realidade de um diálogo. E, na verdade, aqui devemos estruturar muito bem a nossa vida espiritual, a nossa capacidade de dialogar com o Senhor. Oração é diálogo. A palavra diálogo, ela é composta justamente, vem do grego, e é composta de duas partes, dia, logos. Então, são logos. São duas pessoas conversando. Mas tem gente que vive a oração como um monólogo. Ou seja, eu falo e Deus me escuta. Quase como se fosse aquele programa, fala que eu te escuto. É claro que Deus nos escuta. Porém, mais importante e primordial dentro da nossa própria experiência como cristãos e discípulos é o quê? Falar ou ouvir? Ouvir. Ouvir é essencial. E toda a Sagrada Escritura, toda a experiência de Gênesis a Apocalipse é uma relação de ouvir o Senhor que fala. No Novo Testamento, nós temos uma novidade muito grande, que é justamente a possibilidade de ver o Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Porém, no final do Evangelho de João, depois de toda aquela experiência de presença de Jesus no meio dos seus discípulos, após a ascensão, após a ressurreição, porque para João está tudo ali no mesmo momento, num condensado muito grande, mas isso não estamos aqui para falar exatamente sobre isso agora, mas só para pegar aqui o específico do Evangelho de João, quando Jesus aparece a Tomé, na segunda aparição, como ressuscitado, naquele contexto da comunidade do domingo, o que ele diz? Qual é a última bem-aventurança do Evangelho? Dos Evangelhos. Bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Então, mais uma vez, depois de toda a experiência de ver o Senhor, novamente a comunidade volta a esta experiência fundamental do ouvir. E aqui está o fundamento da nossa própria vocação: ouvir o Senhor. E é justamente aqui que temos a responsabilidade, a liberdade e o amor para responder ao Senhor. Responsabilidade que justamente vem da palavra responso, a capacidade de responder. A liberdade, que é justamente a possibilidade de dar um sim ao Senhor, e o amor, porque é a relação de obediência à palavra de Deus, que se estabelece a partir da minha oração e da resposta que posso dar ao Senhor, ela deve e cabe somente numa relação de amor. A obediência a Deus existe justamente quando, como fundamento, existe primeiro o amor. Porque a obediência sem o amor, ela não é verdadeira obediência. É subserviência, é servilismo. E Deus não quer para si pessoas privadas de liberdade. É justamente esse o nosso maior drama. Nós somos livres. Somos livres para poder responder a Deus. Essa liberdade é terrível, gente. É terrível ser livre. Ao mesmo tempo é maravilhoso.
é aquilo que nos faz mais humanos. E é justamente aqui que a igreja trabalha na liberdade de todos os seus filhos. Uma liberdade integral, não só ligada a um âmbito espiritual, e trabalhamos também no âmbito espiritual, mas fica claro, principalmente na nossa experiência de igreja em nosso país, que é a liberdade em todos os sentidos. Em todos. E aqui devemos englobar, integrar, como dizíamos ontem. A igreja não é só uma ONG, ela é chamada especialmente a levar a palavra de Deus, a presença de Jesus ressuscitado e a paz, porém com isso, tudo aquilo que o homem precisa para viver bem, já neste mundo, porém compreendendo que o maior bem que podemos dar a alguém é a presença de Jesus Cristo. Falando de responsabilidade, ou seja, capacidade de responder ao Senhor, mas sobretudo de ouvir ao Senhor, nós temos então como fundamento, como base da nossa própria experiência vocacional, a palavra de Deus. Ontem, o Padre Dilben falava um pouco sobre a Lexio Divina, e essa experiência que é colocada como uma experiência ordinária de oração, principalmente na Verbum Domini, documento posterior ao Sínodo da Palavra de 1991, de 2008, promulgado em 2010. Na Verbum Domini, a Lexio Divina é apresentada como um modelo de oração para a Igreja, um incentivo à leitura e à oração com a Palavra de Deus. Alguns chamam de leitura orante da Palavra. A Lexio Divina é uma experiência que não nasceu agora, que não é uma invenção moderna. Ela vem de toda a experiência narrada ontem, daquelas ondas, onde nasce. Praticamente a Lexio Divina é uma experiência que nasce já com a origem da vida consagrada, da experiência monacal. Ali inicia toda esta intimidade com a palavra, na qual eu leio, medito, oro e contemplo. Praticamente podemos resumir nestes 4 pontos mais tradicionais tudo aquilo que é a experiência oracional com a Lexio Divina. Ler, meditar, orar e contemplar. Vamos repetir? Ler, meditar, orar e contemplar. Bom, sobre a Lexio Divina, certamente teremos uma outra oportunidade, um outro momento, para poder aprender e aprofundar o método, o que é a Lexio Divina. É um método de oração e é maravilhoso, porque de fato ali conseguimos compreender a palavra como essa palavra viva e eficaz que me fala, na qual eu posso ouvir o Senhor. É muito engraçado porque algumas pessoas rezando, elas costumam dizer, não sei se vocês já pegaram assim, ou se já pegaram assim, já se pegaram assim, dizendo: o Senhor não fala comigo, Deus não me responde, eu estou perguntando para Deus e Deus não me diz o que eu devo fazer. Uai, meu filho, leia a Bíblia. Não é? O que se diz após cada leitura? Palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor é Ele falando conosco. Essa experiência, infelizmente, por muitos anos, ficou quase como uma propriedade dos protestantes, dos evangélicos, que leem a palavra de Deus num sentido muito particular, muito privado. E é justamente essa a nossa grande riqueza. Ao lermos a palavra de Deus, trazemos juntamente com a experiência da palavra, a experiência da tradição viva da igreja e da interpretação do magistério. Esse tripé
que nos mantém ligados como igreja, que gera unidade entre nós, inclusive na interpretação da própria palavra. E assim compreendemos, por analogia, que no próprio discernimento da minha comunidade, do meu próprio carisma, existe por trás, como disse por analogia, justamente este princípio: Sagrada Escritura, tradição e magistério. O magistério aqui não é o mais importante, mas na verdade ele é o guardião dessa estrutura de tradição e Sagrada Escritura. É ele que vai me dizer, é esta a forma de interpretar. E é justamente aqui que encontramos a possibilidade, com humildade, discernimento, com um espírito de unidade, de nos apresentarmos à igreja e deixarmos a igreja nos mostrar aquilo que somos. E o que somos chamados a ser. Não é isso que é vocação? Eu descubro quem eu sou e aquilo que eu sou chamado a ser. Voltando aqui, saindo um pouco da analogia, voltando para a vocação, falar sobre vocação nessa relação com a palavra de Deus nos ajuda a compreender que, se eu estou constantemente em contato com a palavra, se constantemente o Senhor me fala pela palavra, se sempre, todos os dias, como aquela experiência de Samuel que ensinamos às crianças, né? Fala, Senhor, que o teu servo escuta, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Bom, a vocação então não é algo pontual. Eu descobri minha vocação em... Nossa, quando foi? Em 1996. Ali pela primeira vez eu disse, não, eu quero ser padre. Depois muitas águas rolaram. A minha vocação não está ali naquele momento. Onde está a minha vocação? Chamado e resposta. Onde está? Onde se situa a minha vocação? No tempo. Todos os dias. A vocação é uma experiência do passado, mas ao mesmo tempo o Senhor está sempre nos chamando, porque no presente ela se atualiza e no futuro ela se confirma. Ou seja, a cada dia eu devo dizer o meu sim a Deus. Um sim que permanece o mesmo e ao mesmo tempo se renova. Muito interessante, providencial, o que o José Mar lembrava aqui, daquela experiência de voltar, inclusive o Michael ontem falava sobre isso, falando sobre a experiência do Espírito Santo, sem saudosismo. O Evangelho deste final de semana diz, o Espírito Santo nos revelará todas as coisas. Imagina o começo da tua vida, da tua vocação, do teu chamado, seja ele como comunidade ou do seu chamado à vida cristã. O que você entendia de si mesmo, do Senhor e da igreja, e aquilo que você entende hoje. Como jogar fora toda a riqueza do momento presente, dizendo, quero apenas voltar àquele primeiro amor, quero voltar àquele primeiro amor, tem uma música, né? Quero voltar ao primeiro amor, não é? Ao primeiro amor. Sim, voltar à genuinidade da fonte, porém sem desprezar todo o caminho que foi feito até o momento presente, porque o que eu sou hoje é uma consequência de tudo aquilo que eu vivi ao longo desses anos. Inclusive, Padre Douglas falava ontem sobre isso, das frustrações e das derrotas ao longo do caminho. E relembrando o que dissemos ontem, na homilia, compreender a providência de Deus é justamente perceber que até naqueles momentos de barreiramentos, de incompreensões, ali Deus de alguma maneira estava encaminhando o rio para o seu curso.
estava me colocando no meu caminho. Esta releitura da própria história, ela se dá quando eu tenho intimidade com a palavra. Quando eu estou mais capaz e preparado para ouvir do que propriamente falar. No Nordeste, se eu não me engano, em Recife, tem um Adalberto, que é um psicólogo, e ele desenvolve então uma terapia comunitária, que são grupos que se reúnem. O moderador não precisa ser nem mesmo um psicólogo, ele pode ser preparado nesse método, e ali cada um apresenta naquele pequeno grupo o seu problema, a sua problemática, o grupo escolhe qual dos problemas será tratado, e ali existe um diálogo, em cima de 4 regrinhas básicas, as pessoas são capazes de falar um pouco sobre os seus próprios problemas. Um método para levar a psicologia, né, esse diálogo bem libertador, que é próprio da psicologia, para as pessoas que não conseguem, não teriam capacidade então de ter um tratamento psicológico. Muito interessante, muito eficaz. Uma das coisas mais próprias da terapia comunitária é que eles sempre levam a pessoa a compreender que os erros, as incompreensões, os acidentes do passado podem ser vistos como uma oportunidade para o momento presente. Então faça um pequeno exercício. Olhe para a tua própria história, para a história da tua comunidade. Veja os momentos acidentais, os momentos desastrosos que aconteceram no passado. Como eles se refletem no momento presente? Como você os vê ainda hoje? Como você vê essa experiência do passado? Continua vendo tudo isso como um desastre? Ou é capaz de perceber que isto gerou capacidades dentro da comunidade? Possibilidades na tua própria história de vida. Uma criança que ficasse muito tempo sem a presença dos pais, uma criança que talvez não tivesse irmãos ou tivesse irmãos mais velhos, e crescesse, portanto, muito solitário, sem a presença de outras crianças, numa situação de bastante fechamento, ela poderia se tornar, integrando todas essas coisas na sua própria história, uma pessoa capaz de ouvir, capaz de estar atento ao outro que fala. Essa própria realidade da criança, sem irmãos, sem a presença dos pais, muito solitária, é um trauma, é um sofrimento. Porém, se ela é integrada na minha própria história, eu posso me tornar uma pessoa capaz de ouvir o outro. É muito interessante porque o Padre Dilben, ao sair da UTI, ele precisou de cuidadores. E ouvindo a história, um pouco conversando com esses cuidadores, ali na experiência do home care, ouvindo a experiência de vida desses cuidadores, pessoas que são capazes de cuidar do doente, de ter delicadeza. Então, homens arrões, fortes, porque tem que ser forte para tirar alguém da cama, para colocar na cadeira de rodas, etc. Homens arrões, muito fortes, muito bem preparados fisicamente e delicadíssimos no cuidado com o doente. A experiência de vida da maioria deles é uma experiência de sofrimento. Basta ouvir um pouco
para perceber que muitos passaram por experiências de profundo sofrimento e justamente porque sofreram, hoje são capazes de cuidar. Ora, com muita sinceridade, todos nós que estamos aqui, se estamos aqui e se justamente fomos parar dentro de uma dessas experiências de nova comunidade, certamente é porque aí, em algum lugar da nossa história, há uma ferida muito grande que nos trouxe até aqui. Ou não? Essa ferida, ela pode ser desintegradora. Porém, no nosso caso, e por graça de Deus, ela se torna uma ferida unida à cruz de Cristo, uma ferida que integra, que se torna uma capacidade. Essa releitura, ela é feita com base na palavra de Deus. Quando o Senhor ressuscitado aparece para os seus discípulos, Evangelho de João mais uma vez, o que ele mostra para Tomé? Olha para as minhas mãos e para os meus pés, põe a mão no meu lado, sou eu mesmo. São João faz questão de falar sobre as chagas do Senhor. E justamente o Senhor ressuscitado, por que traz em si as chagas? Porque o corpo do ressuscitado não faz desaparecer as suas chagas. Por quê? Porque justamente aquela é a memória do seu grande amor por nós. Não dá nessa experiência e de contínua leitura e releitura de minha vocação, de atualização da minha vocação, não dá para apenas ficar olhando para trás e dizendo assim, como era bom no começo da comunidade, como era bom no momento que eu conhecia a comunidade, hoje não é mais igual. Claro que não é igual, óbvio que não é igual. A gente envelheceu. Quando eu conheci o Michael era jovem, ele tem a mesma idade que eu. Eram outros tempos. Às vezes a gente ainda vive algumas coisas, né? Aqueles momentos de bobeira. Mas são outros tempos, outra realidade. Não dá para ficarmos presos. Nascemos como um grupo de oração, então sempre teremos que ter um grupo de oração na comunidade. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Está escrito nas estrelas, como diria a Merinha? O documento Vita Consecrata, que vai falar, como eu dizendo para vocês, especificamente sobre a vida consagrada dentro da igreja. Mas, por analogia, vamos trazer aqui para nós. Ele vai dizer que a palavra de Deus é a primeira fonte de toda a vida espiritual cristã. Ela sustenta um relacionamento pessoal com o Deus vivo e com a sua vontade salvífica e santificadora. Ou seja, a palavra de Deus, ela sustenta, ela alimenta um relacionamento pessoal com o Deus vivo e com a sua vontade. Sempre atual, sempre atualizada. A experiência pessoal com a palavra de Deus, através da Léxio Divina, fazendo aqui um fechamento dessa primeira ideia, ela deve ser diária. A minha experiência com a palavra, a Léxio Divina que faço, deve ser diária. Eu li e fiz a Léxio Divina no domingo, com o Evangelho de domingo, vou trazer para toda a minha semana. Existe um ritmo semanal da Léxio, que é justamente o Evangelho de domingo, porém a Léxio ela é diária. No cântico do servo sofredor de Isaías, em um dos cânticos, o Senhor vai dizer: todas as manhãs Ele me abre os ouvidos para que eu possa escutar e responder como
discípulo. Todas as manhãs. E é justamente essa experiência da Lexio Divina que deve ser matutina. Não posso ler a Bíblia à noite? Posso, mas é pela manhã que o Senhor me fala. Por que pela manhã? Aqui é a experiência, ainda mais uma vez, a experiência vocacional. Ele me fala pela manhã para que eu possa viver durante o dia aquela experiência. E ao chegar à noite, com a Lexio noturna, que eu possa responder ao Senhor: eu vivi o que o Senhor me pediu. Não, eu não vivi o que o Senhor me pediu durante este dia. Então é uma experiência constante. A Lexio, ela tem o seu ritmo, ela tem o seu momento, ela tem a perenidade, ela tem a sua força, justamente quando eu me coloco na presença do Senhor, permito que Ele me fale, quase como naquela experiência organizacional, quando chego no meu trabalho e vejo ali toda a minha lista de tarefas. É isso que você precisa fazer hoje. Aqui estou atento. O que o Senhor quer que eu faça? Aqui não há espaço para a minha vontade pessoal. Eu quero viver hoje isso. O Espírito Santo está me dizendo que eu devo fazer isso hoje. Sim, comprova na palavra. Veja o que o Senhor te diz. E não há melhor modo do que justamente seguirmos a palavra da igreja, o Evangelho do dia, ou uma das leituras daquele dia. Por quê? Mais uma vez aqui, não sou eu que estou escolhendo, é o Senhor que me dá, é a igreja que me dá. Então eu não estou me colocando diante de uma palavra que eu quero. Lembra daquelas experiências antigas de grupo de oração? O Senhor tem uma palavra para mim, eu vou tirar daqui. Ai de ti, coroazinho. Não, acho que não é essa aqui. Não é essa. E aí, de repente, uma pessoa dizia assim, que foi procurar uma palavra dessa, e aí abriu assim, distintamente a Bíblia, e apareceu aquela: o que tens de fazer, faze-o logo. Vai saber o que a pessoa tinha na cabeça. Então, muito cuidado. A palavra me é dada, a palavra me é oferecida, justamente porque não sou eu que escolho, que ela me fala ainda com mais eloquência. Estou passando por uma dificuldade. O Evangelho do dia qual é? O Evangelho de Jesus, quando encontra Pedro e diz: Pedro diz 7 vezes, Senhor, e Jesus diz: não 7 vezes, Pedro, 70 vezes 7. Então eu me pergunto: Senhor, eu devo perdoar aquela pessoa? É isso que o Senhor está me pedindo, Senhor? Eu devo perdoar aquela pessoa? Então Jesus fala: meu filho, quer que eu desenhe? E ali é o desafio, a minha conversão diária. E é ali que se responde com muito mais concretude a palavra de Deus. Ali, com a palavra, com a experiência da palavra, se sai de todo esse aspecto muito fora da realidade, na qual muitas vezes queremos viver a nossa espiritualidade, pensando inclusive que espiritual é aquilo que está fora da minha própria realidade. Quando na experiência dos santos, principalmente de Santa Teresinha do Menino Jesus, com a sua pequena via, nós compreendemos que espiritualidade é justamente viver todas as realidades do meu dia como uma experiência espiritual. Meu Deus, na vida, ao menos na nossa comunidade, então entrei em comunidade e pensei: agora eu vou rezar o dia inteiro. E aí o padre João Paulo era o mestre de noviços. Primeiro dia do noviciado, ele disse assim: olha, acabando a oração, acabando o momento da manhã da oração pessoal, você vai varrer o pátio. Maravilha, depois vai ter alguma formação, alguma coisa assim. Acabei de varrer o pátio, acabei, padre João Paulo, de varrer o pátio. Então, agora está na hora de você lavar sua roupa. E acabei de lavar a roupa. Agora vai ajudar na cozinha, preparar o almoço. Acabou de preparar o almoço. Agora vamos rezar um pouco? Não, agora é hora de passar a roupa.
No primeiro mês eu estava em crise. Não em crise para querer sair da comunidade, mas em crise de dizer assim: meu Deus, eu entrei aqui para rezar, eu só lavo roupa, faço roupa, limpo a casa. Não acho que é diferente com vocês? E é justamente aqui que se aplica essa capacidade de viver todas as realidades da nossa vida como uma realidade espiritual. Santa Teresinha fazia o quê? Fazia justamente essa experiência de oferecer a Deus as pequenas coisas do seu dia, compreendendo que tudo pode ser espiritual quando é guiado pelo Espírito de Deus. No antigo livro de espiritualidade, antigo mesmo, ele diz: mais vale pegar uma palha no chão por obediência do que uma longa disciplina, e a disciplina naquele tempo significava o flagelo, uma longa disciplina por vontade própria. Não adianta nada fazer muitas novenas e muitas orações e se isso não é a vontade de Deus. Então eu passei, antes ainda da comunidade, por uma experiência no seminário diocesano de Campo Limpo. Fiquei lá 4 anos, até que eu pedi para fazer uma experiência missionária. O bispo me deu autorização e a partir daí eu entrei na comunidade Mar Adentro para fazer esse tempo de missão e ali permaneci. No seminário tinha um rapaz, ainda do meu tempo, o Rodolfo, que ele era da nossa equipe de cozinha. Acabou o almoço, era a nossa equipe que tinha que lavar a louça. Então, segunda-feira, cadê o Rodolfo? Não está aqui. Tudo bem, vamos esperar amanhã, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Terça-feira, na hora de lavar a louça, Rodolfo não estava lá. Fomos atrás do Rodolfo. Onde que o Rodolfo estava? Na capela, dizendo: não, mas eu senti no coração que eu devia rezar por vocês enquanto vocês lavavam a louça. Não há lugar para uma consideração assim. Até porque Santa Teresa d'Ávila, uma mística, Santa Teresa d'Ávila, o que ela vai dizer? Me parece que Deus também se revela em meio às panelas. E quando uma de suas monjas, no corredor, encontra a Teresa e diz assim: eu estou tendo arroubos, Santa Teresa conhece muito bem, fala sobre isso. Eu estou tendo arroubos, eu estou vendo algumas coisas. Santa Teresa pede: dá um pouco de carne para ela deve estar precisando comer um pouco mais. Porque aquilo que é espiritual se comprova quando de fato a minha vida é toda guiada pelo Espírito. Aqui nós compreendemos bem o que é a teologia espiritual. A espiritualidade é justamente ter a minha vida guiada pela palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo. Não importa se eu estou lavando roupa, limpando a casa. Não importa se eu estou lavando os banheiros. O que importa é se eu estou fazendo isso por vontade de Deus. Não há espaço para considerações pessoais ou pensamentos muito elevados. Essa é a nossa experiência católica. Isso é católico. Isso aqui eu falo de boca cheia. Isso aqui é a nossa experiência católica, comprovada na vida dos santos. A Lexio Divina, ela pode também ser uma experiência comunitária e riquíssima. Nós tivemos a possibilidade, na missão onde eu morei por 9 anos, na Suíça, estudando, de termos grupos de Lexio Divina comunitária ali. Uma experiência que não acontecia
na diocese, tivemos então a possibilidade como comunidade de formar pequenos grupos de Léxio Divina comunitária. Até porque na experiência comunitária se aprende também a realizar a Léxio Divina pessoal. E eu estudei, estudei 2 anos no mestrado, mais 4 anos no doutorado em Teologia Bíblica. Eu vou dizer para vocês, de tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, não desconsiderando tudo aquilo que foi de fato muito importante para mim, as maiores riquezas que eu já ouvi sobre a Palavra de Deus foi da boca de pessoas simples, que faziam aquelas interpretações da palavra conosco, dizendo: o Senhor está me dizendo isso com essa palavra. E ainda hoje, há 7 anos que eu trabalho no seminário ensinando, dando cursos de Sagrada Escritura, nunca li nos livros coisas tão ricas como aquelas que eu ouvi, que ouço ainda hoje nos grupos de Léxio Divina. Coisas ricas, porque é o Espírito Santo mesmo que suscita, que vai mostrando. E a própria teologia fala sobre isso quando fala do sensus fidei. Os cristãos têm a capacidade de perceber o depósito da fé e conservá-lo em unidade com a igreja. Queridos irmãos, a experiência da Léxio comunitária, ela vale a pena ser feita, e façam essa experiência em comunidade. Saindo um pouco aqui do âmbito pessoal, da oração pessoal, que seria então, queria como modelo a própria Léxio Divina, nós abrimos aqui o nosso horizonte para compreender que a vocação à santidade é a nossa vocação universal. Essa vocação à santidade, porém, muito bem expressa pela Humanae Gentium, ela deve ser compreendida como um movimento da Igreja e para a Igreja, muito bem expresso a partir do Papa João Paulo II, quando começa a canonizar muitos cristãos leigos, para mostrar que a santidade não é uma coisa relegada para os clérigos, mas que é uma coisa presente em toda a Igreja. Bom, isso para nós certamente é algo bem claro. A questão é perceber que nós também somos chamados à santidade. E se não correspondermos à vontade do Senhor, não seremos capazes de atingir a nossa própria vocação, aquilo a que somos chamados. Ou seja, no sentido mais literal, seremos cristãos frustrados. O que entendo quando falo de frustrado? Não atingimos a nossa meta. Não chegamos a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. E o que o Senhor quer que você seja? Que eu seja santo. E o que isso significa na tua própria história pessoal? Como fazer isso a partir da tua própria história? Como fazer que essa santidade, que é justamente o reflexo do que somos como igreja, esposa de Cristo, santa, imaculada, sem ruga e sem manchas, como isso, que é o ideal de toda a igreja, se manifesta na minha situação particular? Quando aparecer a possibilidade, eu vou ser santo. Não, mas não é isso. A questão é hoje. Porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe quanto tempo você terá para poder corresponder a essa vontade do Senhor. Se eu for parar lá na China e tiver que testemunhar a minha fé, então eu vou testemunhar, vou dizer: eu sou cristão, e aí vão me matar lá. Será que você terá essa possibilidade? E aqui, nos momentos mais particulares, é que encontramos justamente a possibilidade de ser santos. E a vida de comunidade, facilita isso de maneira perfeita, principalmente no perdão. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela amava
colocar flores aos pés de Nossa Senhora, de uma Nossa Senhora que existia no claustro. Ela sempre colhia flores e colocava flores aos pés de Nossa Senhora. E uma daquelas irmãs mais velhas, sabugentas, sempre passava perto das flores que Santa Teresinha colocava e começava a espirrar. Conhecem essa história? Então começava a espirrar, passava ali e espirrava, e começava a reclamar para Santa Teresinha. Em um determinado dia, Santa Teresinha pegou rosas confeccionadas, não rosas naturais, e colocou aos pés da Santa. E de repente, lá vem a freira, se aproximando então do altar de Santa Teresinha com as rosas artificiais. E o que Santa Teresinha fez? Antes que ela chegasse perto das flores, ela disse: irmã, sabendo que a senhora é alérgica, hoje eu coloquei flores de plástico, para que a senhora não tenha mais alergia. É claro que a gente espera outro desfecho, né? Espera que a irmã espirre e Santa Teresinha diga assim: viu, sua mentirosa? Sabia que isso não era verdade? Está vendo? A risada comprova a verdade. Aqui está a experiência da santidade. Eu me antecipo ao outro, como diz São Bento, na caridade. Aqui está a experiência da santidade nas pequenas coisas, na pequena via. Como ensina Santa Teresinha. Veio sua mentirosa, sabia que você não tinha alergia a coisa nenhuma. Nessa santidade existe o ideal da perfeição da vida consagrada, que é a configuração a Jesus Cristo. Somos chamados a ter a estatura de Cristo. Somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Filipenses 2,5, Colossenses 3,12. Compreendemos ali que sem Cristo nós não podemos atingir isto, nós não podemos chegar a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Essa é a nossa experiência, e é nesse sentido que ou somos santos ou não somos realizados. Ontem o Padre Douglas falava da formação como uma possibilidade da autorrealização. A autorrealização, porém, não é ser aquilo que eu quero ser, é ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aqui existe uma diferença de centro, uma descentralização. Saio eu do centro e coloco Deus. É a experiência vivida por São Paulo, quando fala da justificação, e muito, que é um outro tema, a gente não vai tratar sobre ele, mas principalmente expressa, exemplificada na parábola de Lucas do fariseu e do publicano. O fariseu não é uma pessoa má, porém ele se coloca à frente do altar e diz: Senhor, eu te louvo porque eu sou muito bom, porque eu pago o dízimo, inclusive daquilo que não é exigido, porque eu faço obras de caridade, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Veja, aqui qual é o centro? Eu. Enquanto o outro, que nem conseguia levantar a cabeça e olhar para o céu, dirigiu uma prece a Deus, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E Jesus conclui dizendo: um saiu justificado, outro não. Porque sai de uma autorreferencialidade, sai do centro, para que o centro seja Deus. É isso que é santidade. Essa é a nossa luta constante, dia após dia. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo trabalhar com aquela pessoa. Como é triste para um superior ouvir isso. Não me coloque com aquela pessoa, porque eu não consigo trabalhar com ela. Como é triste. É um exemplo daquilo que não devemos fazer. Dói ao coração de um superior, de um formador, de um responsável de uma missão, ouvir assim: não,
não, com aquela pessoa não. Ou, isto eu não faço. Não, lavar banheiros, não, isto eu não faço, porque eu preciso me preparar para cantar. Não posso molhar as mãos e os pés lavando banheiros. Por quê? Porque eu sou um sacerdote. Já lavei muito banheiro, continuo lavando. O mistério da santidade, ele começa quando nos deparamos com o mistério da nossa própria iniquidade. Raniero Cantalavista vai falar muito sobre isso no livro Jesus é o Senhor e explicar de maneira muito concreta este mistério da iniquidade. Pedro, na pesca milagrosa, ele tem uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele descobre ali o mistério de Jesus que se manifesta naquela pesca milagrosa. Mas, primeiro, isso só é possível porque Pedro descentraliza. Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite, pescamos a noite inteira, mas não apanhamos nada. Porém, por causa da tua palavra, eu lançarei novamente as redes. Apoiado, baseado na sua palavra, a epitorematissu, ou seja, o grego vai dizer, é quase assim, sustentado, Senhor, na tua palavra, colocando os pés, fundamentado na tua palavra, eu lançarei as redes. Não porque eu quero, mas porque a experiência é uma palavra que me mostra que não sou eu que sou capaz, mas porque o Senhor está mandando, eu faço. Eu não sei, me sinto capaz. Eu não me sinto preparado para isso. Problema seu, meu filho. Se o superior manda, faz. Por obediência à palavra do Senhor, não por vontade própria. Por causa da tua palavra, lançarei as redes. Pedro experimenta um milagre, vive a graça dessa experiência extraordinária com Jesus. E o que acontece imediatamente após a pesca milagrosa? Pedro se encontra com o mistério da sua própria iniquidade. Ele cai aos pés de Jesus, é quase que incoerente, porque Pedro cai, imagina Pedro caindo ali, abraçando os pés de Jesus e dizendo assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro compreende o mistério que está diante de mim é tão grande que eu não sou capaz de estar diante dele. Experiência de Isaías: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo impuro. E o Senhor, na experiência de Isaías, diz: você tem os lábios impuros? Tudo bem, pega uma brasa do altar e mexe dentro da boca de Isaías. Pronto, meu filho, acabou a tua impureza. Agora vai e fala. Com Pedro, Jesus não nega a sua experiência. Pedro é capaz de perceber o seu próprio pecado, perceber que é um pecador. Na experiência pessoal com Jesus, uma coisa que nós falamos tanto, a experiência pessoal com Jesus Cristo, na experiência pessoal com Jesus, Pedro se percebe um pecador, diz: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Jesus não diz: não, meu filhinho, você não é um pecador. Jesus simplesmente diz: de agora em diante, farei de ti um pescador de homens. Não temas. Não tenhas medo do teu próprio pecado. Não tenhas medo daquilo que você é. Porque é justamente nessa experiência de sentir-se um pecador, de perceber: eu sou um pecador, eu sou indigno, não sou capaz de fazer o que o Senhor me pede. É justamente aqui na experiência da minha própria indignidade que eu encontro a experiência mais profunda com Deus. É na experiência da minha miséria, quando eu experimento o quanto eu sou malvado, o quanto eu sou perverso, o quanto eu sou egoísta. É nessa experiência que eu posso experimentar a misericórdia do Pai. Se eu me sinto muito santo, muito puro, muito grande, muito angelical, nunca poderei experimentar a misericórdia de Deus. Percebem? Jesus, ele age com ironia quando ele fala para os fariseus: eu vim não para os sãos, mas para os doentes.
E então é quando nos compreendemos como pessoas doentes, espiritualmente doentes, é aqui que age a misericórdia. E nessa experiência da misericórdia, pelo outro lado, é que eu entendo, se Deus age com misericórdia para comigo, que sou tão pecador, como posso eu não agir com misericórdia para com meu irmão? A misericórdia inicia na experiência do meu próprio pecado. Experimento a misericórdia e, por conseguinte, eu também ajo com misericórdia. Quem não age com misericórdia, quem não sabe perdoar, quem não sabe amar, quem não sabe tolerar, suportar o outro em comunidade, isso fica muito claro, é porque ainda não teve uma experiência com o Senhor e com a misericórdia do Senhor. Não teve. Fica às margens de uma experiência profunda com Deus. Isso é básico. Não sou capaz de perdoar, meu filho, você nunca encontrou com Deus. Não teve uma experiência com Deus. É a parábola do homem que é perdoado por dever sem moedas de prata e que depois não perdoa. Ou melhor, é perdoado por dever 10.000 talentos e depois não perdoa o outro que lhe deve sem moedas de prata. O mistério da santidade, ele nasce quando eu compreendo o mistério da minha própria iniquidade. A santidade, por fim, não nos aliena da sociedade, mas faz que nos comprometamos com a renovação dela. A exortação apostólica do Papa João Paulo II, Christi Fidelis Laeti, vai dizer que nós, aqui estamos citando a Lumen Gentium. A Lumen Gentium vai nos dizer que os cristãos são no mundo aquilo que a alma é no corpo. E é nesse sentido que não devemos ter medo do mundo. Ontem o Diogo me frisava muito isso. É um mundo que deve ter medo de nós, porque o anúncio cristão promove uma verdadeira libertação de todo o homem. E é por isso que somos perseguidos, e quanto mais autênticos somos enquanto cristãos, mais perseguidos seremos pelo mundo. Cuidado com a mania de perseguição, né? Uma coisa importante para podermos ir já nos encaminhando para uma conclusão é justamente analisar a possibilidade dos estados de vida existentes e presentes dentro da igreja. Também aqui uma coisa bem clara para nós, mas vale a pena compreendermos que existe uma dificuldade hoje, principalmente na juventude, mas não é uma prioridade da juventude isso. Existe uma dificuldade hoje de escolher, de decidir, e quando decide muitas vezes ainda volta atrás. Nós pedimos muitas vezes a Deus o dom da prudência. E por que estou falando aqui da prudência? O que tem a ver com os estados de vida? É muito interessante, uma vez descobri e nunca mais larguei, porque a prudência, ela não é apenas colocar um pezinho atrás, como um bom mineiro. A prudência significa analisar, discernir e decidir. Eu analiso todas as possibilidades que tenho, faço um discernimento e por fim decido. Uma vez que eu decido, decidido está. Então uma pessoa numa pregação dizia assim: como você pode saber que você casou com a pessoa certa? Como você faz para saber se você casou com a pessoa certa? Nos momentos de crise, você se pergunta: será que eu casei com a pessoa certa? Qual é a resposta? Se eu casei, é a pessoa certa. Casou,
leva para casa. Devia fazer parte do rito do matrimônio uma cláusula sem devolução. Comprou, é teu, leva para casa. O filho nasce, cresce, vira a cabeça, e você não vai dizer, não é mais meu filho. Levou para casa, descobriu que não é tão simpático assim, que não é tão organizado assim, não é tão bonito assim quanto a porta. É a tua esposa, é o teu esposo. Como eu sei que é a pessoa certa com quem eu me casei? É porque é com ela que você se casou, pronto. Nós vivemos muitas vezes numa ilusão, numa fantasia de felicidade colocada na nossa cabeça pela própria sociedade, uma sociedade muito maternal, muito satisfator, que quer satisfazer os nossos próprios apetites e desejos. Porém, dizíamos ontem, nós temos um desejo insaciável, porque esse desejo é justamente o que nos leva para Deus. Agora, se eu quero ter a plena felicidade no meu casamento, já me enganei, porque o outro não pode me fazer feliz. Eu estou aqui para procurar fazer o outro feliz, mas não sou capaz. O outro não é capaz de me fazer feliz justamente porque ele não é Deus. O meu filho não é capaz de me fazer feliz, pelo amor de Deus. Também o meu pai não é capaz de me fazer feliz. Ninguém é capaz de me fazer feliz e realizado, só Deus. Então, nesse sentido, eu vejo jovens com muita dificuldade de discernir, pessoas com clareza. Deus já falou, já manifestou, já rezou, já viu nas estrelas, já viu as árvores se mexendo. Mas aí você entendeu, meu filho, agora a tua vocação? Eu não sei, eu não sinto que é isso. Tenho que rezar mais. Antigamente era mais concreto, pelo menos eu vejo antigamente a coisa era mais concreta. Não, decidi, vou levar até o fim. A mesma coisa nos matrimônios, a mesma coisa nos seminários, nos vocacionais que fazemos. Ainda não sei, ainda preciso decidir, discernir. Aí a pessoa chega com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, e ainda está no período do discernimento. É uma questão de prudência. Analisar, discernir, decidir. Decidiu, compreende, tem dificuldades e tem alegrias. Eu não sei o que é mais fácil, se é ser casado ou ser padre. É difícil saber. Certamente para você que é casado é mais fácil ser casado. Para mim que sou padre é mais fácil ser padre, certamente. O que importa é levar adiante uma decisão tomada. Mesma coisa de pessoas que ficam pulando de comunidade em comunidade. Muito cuidado com isso. Nós temos dentro dos estados de vida possíveis, então, do nosso discernimento com prudência, o sacerdócio, que é a possibilidade de servir ao povo de Deus numa vida totalmente devotada à união com o Senhor, nessa expressão de serviço ao povo. Nós temos a virgindade consagrada e o celibato, que não é apenas como alguns dizem, não é apenas a possibilidade de não se casar para servir melhor a igreja. Existe um mistério por trás da vida celibatária, que é justamente o mistério da configuração total com Cristo. E mais do que isso, São João Paulo II, nas catequeses sobre o amor humano, vai expressar isso de maneira extraordinária. Ele vai dizer: o Virgem consagrado, ele nos mostra aquilo que todos nós seremos um dia. Então nós somos já uma profecia escatológica para a igreja. E o casado, por sua vez, nos mostra como
Cristo amou a igreja e como a igreja deve amar a Cristo, nessa relação de responsabilidade, de amor e de doação ao outro. Então existe uma complementariedade. Tem gente que fica aí, tem leigo que fica aí levantando a bandeira e dizendo assim: padre tem que se casar, padre tem que se casar. E aí, quando eu era seminarista, uma mulher uma vez, né, eu falei para ela que era seminarista, e todo feliz, pensando que ela ia me elogiar, ela disse assim: pobrezinho, não vai se casar. Eu sou meio louco de vez em quando, eu disse para ela assim: mas quem disse que eu quero? Não dá para abraçar tudo. Não que a vocação matrimonial não seja bela, é justamente porque sou padre que sou capaz de ver com toda a beleza que existe a vocação de um casal. E é justamente porque você, casado, é capaz de ser feliz no teu matrimônio, que olhando para o sacerdócio você pode dizer assim: é belo ser padre. Porém, eu não posso ser casado e ser padre, não na nossa realidade ocidental. Eu não posso ter tudo, eu não posso ser da Sagrada Família, da Mara Dentro e da Oasis. Eu admiro, eu me encanto com o outro, mas eu sou aquilo que eu sou chamado a ser, aquilo que Deus quer que eu seja. E assim nos completamos dentro da igreja. São Paulo vai dizer: o que seria do corpo humano se o braço dissesse eu quero ser o pé, ou se o pé dissesse eu quero ser a cabeça? É isso que acontece quando há confusão na nossa própria clareza e discernimento do que somos chamados a ser dentro da igreja. Ao lado, e justamente complementando esta experiência dos celibatários, sejam eles os sacerdotes, que os virgens consagrados e celibatários, existe a experiência do matrimônio, que é justamente chamado a refletir no mundo a aliança de amor de Deus com o seu povo. E por fim, não deixa de ser uma vocação e um chamado divino a vida dos viúvos e dos solteiros. E nós temos muitos em nossas comunidades. Uma das nossas irmãs consagradas, celibatárias, falava com uma senhora, já bem idosa, e dizia, ela perguntava: o que você é? Ela disse: eu sou consagrada, eu sou celibatária, fiz a opção pelo celibato dentro da vida comunitária. E a senhora? E ela disse assim: eu não, a opção é que me fez. Tadinha, ela queria ter casado, mas não casou, por uma série de motivos. Depois ela entendeu que foi melhor assim. Porém, nós não podemos ser pessoas que digam assim: a opção me fez. A falta, na verdade, de opção me fez. Devo entender o que o Senhor me pede e realizar, sem muito rodeio. Nesse sentido, nós temos a Virgem Maria como aquela que escuta a palavra de Deus e realiza essa palavra em seu coração. Lembrando aqui do Evangelho de Lucas, ali em um determinado momento, uma mulher olha para Jesus e diz: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. E Jesus responde: mais bem-aventurado é aquele que ouve e põe em prática a palavra de Deus. Muito longe de ser um chega para lá em Nossa Senhora, isso é a constatação que a bem-aventurança de Maria não está em ser a mãe do Senhor, mas em ser aquela que por primeiro ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Santo Agostinho, para concluir, ele vai dizer que Maria, antes de gerar Jesus em seu ventre, o gerou na sua mente e no seu coração. A palavra de Deus primeiro se fez carne na mente e no coração da Virgem Maria. Só depois ela concebeu em seu ventre a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nessa experiência chamados pelo Senhor, compreendendo que a nossa vocação é um dom, mas também um serviço, que possamos nos colocar diante da palavra
e deixar que esta palavra revele quem nós somos e o que somos chamados a ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.